Daí, rapaziada, bem-vindos ao canal Retroativo, meu nome é Davi. Hoje eu venho trazer para vocês aqui um assunto bem polêmico, que é qualidade, prensagens de discos, né, de vinil, CDs, né, entre outros aí, né, qualidade sonora, né, e também valor sobre discos e tal. Eu tenho 25 anos aí de colecionismo e tal, de comprando disco e tal. Há 10 anos atrás eu vendi minha coleção toda, basicamente, ali para poder fazer meu documento na minha cidadania italiana. Então, tipo assim, para mim foi até investimento. Eu acho que comprar disco é investimento, né? É o seguinte, pessoal, é um assunto polêmico, por quê? Porque né, tem gente que não sabe, né? Acha que um disco, por exemplo, original, a primeira cópia, ela às vezes acha que a qualidade sempre é superior aos novos. Não é, pessoal, não é assim que funciona, tá? O disco começa, tá? Primeiramente, você tem que ter uma boa aparelhagem de som. Segundo, você tem que ter, o disco tem que estar muito bom, tá? Se for um disco original, primeira prensagem tem que estar muito bom, tem que estar bem assim, bem cuidado, né? Novo não, mas bem cuidado, né? Bem conservado. A prensagem tem que ser boa, tem que ser um material bom, né? Então tem muita coisa que envolve, né? Porém, existe o lance de ser primeira edição, então geralmente é sempre mais caro por ser primeira edição, né? A procura é maior, né? E assim, tem poucos no mercado, né? E quem tem já não se desfaz mais, então tem toda essa questão, tá? Mas eu tava ouvindo alguns CDs aqui, eu vou falar sobre alguns CDs rapidamente aqui pra vocês, ó. Ó, Art Monkeys, ó. Tudo comprei, eu paguei acho que 1 libra cada CD desse aqui. Ó, Automatic for the People, do R.E.M. Descasso também, esse aqui é um descasso, né? Ó, Into the Wild, a trilha sonora do filme, né? O Ed Vedder que faz essa trilha sonora aqui, tá? Kaiser Chiefs, outra banda inglesa também, tá? E outra banda inglesa de Liverpool aqui, ó, Cast, All Change. Todos discos legais, tá, pessoal? Isso aqui tudo banda que eu não conhecia, essa aqui eu só conhecia por nome. Essa aqui eu nem conhecia, por exemplo, ó, o Cast aqui, nem conhecia essa banda. Essa aqui, ó, Art Monks eu já conhecia. Esse aqui eu sei que sai em vinil também, pessoal. Então, assim, vamos começar por esse. Isso aqui sai em vinil, tá? Quando saiu já a edição, saiu em vinil e CD, tá? E saiu também por streaming. Então, isso aqui é a mesma qualidade, pessoal. Você tendo um streaming de qualidade aí, o Tidal, por exemplo, ouvir esse CD e ouvir o vinil, a qualidade é a mesma, não vai mudar nada. Tudo que tinha que usar de tecnologia, os engenheiros usaram para gravar esse disco, então foi masterizado e já jogaram eles para as plataformas digitais e para tudo, né? Para as plataformas de streaming, para CDs e vinil. A única coisa legal é que o vinil ele tem aquela coisa legal da parte gráfica e tal, entendeu? Tem a ficha técnica, a técnica que você lê mais facilidade, né? E tem toda aquela coisa, o charme, né? O vinil é sempre mais charmoso, eu acho, por exemplo, tá? Eu não vejo necessidade de comprar o vinil, você já tem um CD aqui, ó. Paguei 1 libra, baratinho, não vejo necessidade, tá? Porque é o mesmo som, eu vou obter o mesmo som. Eu ouço tudo aqui no meu Sony que eu tenho um Sony aqui com 3 CDs, tá ali, roda 3 CDs, uma bandeja em cima da outra, assim, não é carrossel, é uma bandeja em cima da outra. Eu vou bater uma foto e vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu também não sou o cara que sabe tudo, pessoal, então se você sabe alguma coisa também, comente abaixo aí, tá? Vamos trocar ideia com respeito, né? Por exemplo, ó, aqui eu tenho dois Ozzy, ó, o Diary of Madman, que eu comprei ano passado, tá? Primeira versão inglesa, essa aqui, primeira versão inglesa, é o mesmo disco, pessoal, mesmo, ó, foto atrás, tudo, ó. E essa aqui é a edição que saiu em 2011 remasterizada, tá? Ó, tem até o selo aqui, tem até o código de barra aqui, que mostra que é um disco novo, né? O encarte é o mesmo, pessoal, mesmo encarte. Porém, esse encarte aqui, tu vê que o material que usaram aqui, é muito a tinta que usaram, né? Ó, deixaram mais pretinho, mais bonito, assim, ó. O encarte o disco é mais robusto, apesar de ser o mesmo selo, ó. O mesmo selo da Jet, que na época era esse selo, né? Foi esse selo que é o selo de 1981 que saiu. É o mesmo selo, pessoal. A Sony deixou tudo igualzinho assim. A Sony hoje tem os direitos de gravar de prensar os discos do Ozzy, né? Ela obtém os direitos dos discos do Ozzy, então ela prensou igual, tá? Ó, e esse aqui é a primeira edição inglesa. Mesmo selo também, tá vendo? Aí tem a particularidade, pessoal. Por exemplo, essa aqui é a primeira edição inglesa, já tem um som mais cru, né? Foi a primeira coisa que se lançaram. Então, isso aqui a qualidade também é muito boa, muito boa. E o som cru, né? Que era aquele som, né? Que foi, né? A primeira coisa que foi a primeira coisa de imediato que saiu, tá?
Aí depois, pessoal, o que aconteceu? O Bob Disley e o Lickers Lake, tá? Que eram o baixista e o baterista na época, né? O Bob Disley o baixista e o Lickers Lake o baterista. Na época eles queriam que o Ozzy, por exemplo, fosse uma banda, então todos teriam que ganhar os royalties iguais. Só que a Sharon, por ser filha de empresário e tal, ela teve a cabeça assim mais à frente e achou que o Ozzy, que era o rockstar, que era o nome, né, principal ali, então ele deveria ganhar mais, né, e assim carregava também até o nome dele, que era muito famoso na época, né, já, né, Ozzy Osbourne, por ser vocalista do Black Sabbath e tal. Então, teve essa briga, essa discussão aí, eles ganharam a causa e o Ozzy teve que regravar novamente esses discos com o Robert Trujillo, que na época tava tocando com o Ozzy na época, né, o baixista que hoje toca com Metallica, o Robert Trujillo, e o baterista, o Mike Bordin, né, que baterista do Faith No More, famoso com Faith No More, e depois excursionou várias vezes com o Ozzy, em turnês com o Ozzy. Eles regravaram, tiveram que regravar, fizeram igual, tá, pessoal? Igual. Então, não mudou nada, né? Tiveram que fazer perfeitamente. Então, claro que existe uma remasterização aqui. E eu comprei esse disco aqui mais por curiosidade. Paguei bem barato aqui, né? Pra fazer um teste, porque eu tô montando um novo set pra ouvir meus discos, né? Comprei um toca-disco novo agora e tal. Quero mostrar pra vocês. Comprei um Rega P3. Então eu tô montando tudo ele, tô comprando um bom receiver, tudo tal. Vou montar um som de qualidade agora para ouvir aqui, os discos. Eu quero fazer testes, assim. Mas isso aqui, pessoal, é o que tá na internet hoje, tá? Isso aqui é a edição remasterizada de 2011, é o que tá na internet. É o que tem aí no Tidal, nos outros aplicativos, Spotify, tudo tal, né? O Tidal geralmente dá mais qualidade, né? É um streaming de mais qualidade, assim. Mas tá no Spotify, tá no YouTube Premium, se você obtiver o YouTube também. Então, você consegue ouvir esse disco hoje, até sair em CDs também, né? Então, tipo assim, se você comprar o CD, comprar esse vinil, né? A única coisa legal é que, como eu falo, é o vinil, tá? É o vinil. O vinil tem o lance da parte gráfica que é lindíssima, assim, né? E dizem que o som é mais quente, dizem que o som muda um pouco, não sei. Aí já é outro assunto, tá? O que eu posso falar pra vocês é que o som é igual. Isso é comprovado, isso engenheiros falam, pode pesquisar, o som é igual, tá, pessoal? Agora, isso aqui já não. Isso aqui é a primeira edição. A primeira edição aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Do Ozzy. Ó. Do disco Diary of Madman. Esse disco aqui já é diferente, tá? Aqui já é uma coisa mais crua, tá? Eu não sei se isso aqui tem nos streaming, né? Às vezes sai, assim, as duas versões. Às vezes sai 3 versões do mesmo disco. No mesmo perfil do artista e tal, né? Aí eu não sei se tem, mas eu acredito que isso aqui, a parte crua mesmo, na internet é difícil de encontrar, tá bom? Hoje com qualidade até, a não ser alguns CDs, assim, mas a procura sempre é maior, pessoal, por esses discos mais antigos, né? Mas aqui é diferente, porque é um disco com qualidade, né? Um disco bem feito, um disco importado com qualidade. Agora, apesar de que a pressagem nacional também é muito boa desse disco, tá? Eu já tive da época, eu vendi. Então, pessoal, o que eu posso falar pra vocês é isso, tá? A qualidade sonora é muito particular, assim, de cada disco, né? E o lance de valores também, tá? Que eu quero comentar com vocês, é que um disco, não necessariamente ele tem que ser velho, antigo ou original para ser caro, né? Há discos, por exemplo, que estão fora de catálogo. Eu tenho um Ave Sangria, por exemplo. O Ave Sangria saiu fora de catálogo, né? Acho que saiu para 3 selos e sai fora de catálogo, assim, entendeu? Eu comprei, é um disco novo e tal. Você consegue ouvir hoje, porque foi remasterizado e jogado nos streaming da vida aí. Tu pode, acho que sai até CD, não sei, entendeu? Mas ele saiu fora de catálogo. Hoje um disco desse que você pagava 150 na época, hoje tá mais de 500, 600 reais, entendeu? Esse disco do Ave Sangria, né? A edição original é absurdamente caro, né? Principalmente se você tiver... É difícil quem tem essa edição nova, né? Assim, nova não, muito bem cuidada e conservada, né? É difícil. E se tiver, chega a mais de 10 mil para mais, eu acho, entendeu? Mais de 10 mil reais esse disco, tá? Então são particularidades em que existe, né? Entre discos e discos, né? Então não tem esse lance de, eu vou comprar tal disco porque aquele disco é melhor o som, porque, cara, um Ozzy desse aqui remasterizado, que foi agora remasterizado, isso aqui o som é absurdo, pessoal. Eu já ouvi esse disco aqui, né? Eu tenho o YouTube Premium ali, eu já ouvi esse disco aqui, a qualidade é absurda, assim, entendeu? E se eu ouvir isso aqui em vinil vai ser muito legal, assim, ter a oportunidade de ouvir isso aqui em vinil também vai ser muito legal. É uma coisa que eu quero. Quero comentar também sobre, por exemplo, o disco do Led Zeppelin, que foi lançado em 69, tá? O primeiro disco do Led Zeppelin foi lançado aqui na Inglaterra. Então, assim, ó, foi masterizado por um engenheiro, na época ali, ele era bem famoso, vou colocar o nome
pra vocês aí, ó, tá? Apelidado como Porky, chamava de Porky ele era um cara, assim, muito bom, tá? E sabia masterizar com maestria mesmo, e ele era muito famoso aqui na Inglaterra, e ele masterizou esse primeiro disco do Led Zeppelin, e as edições que saiu na Inglaterra, as edições de vinil, a qualidade do material era melhor, entendeu? E ele foi muito bem masterizado, então dizem que é uma das melhores cópias, né? Se não é a melhor cópia, tá? Eu acho que é a melhor cópia que existe do primeiro disco do Led Zeppelin, né? E é caríssima, assim. Aí depois lançaram nos Estados Unidos, em 69 também, só que o som mais comprimido, né? O som mais... Dizem que o som já perde pro britânico, né? A própria qualidade do disco já é meio ruim, né? Do vinil. Aí depois em 77 saiu, e tem essa edição de 77 que saiu, o Jimmy Page foi e se juntou com o engenheiro lá e conseguiram remasterizar e fazer do jeito que ele queria, né? Então eu tenho esse disco Led Zeppelin americano que saiu em 77, qualidade absurda, assim. Tá? E depois saiu, sempre remasterizações e tal. Led Zeppelin é uma banda que vende bastante, né? Igual o Beatles, por exemplo, né? Que faz box, faz tudo que faz, vende, camiseta e tudo. Então o Led Zeppelin remasterizou depois dos anos 90 também uma caixa, assim, com todos os discos. Também que o som é absurdo, qualidade absurda também, todos os CDs, né? E depois foi remasterizado em vinil também, qualidade absurda. Aí tem gente que fala, mas o som do Led Zeppelin, eu tenho um disco nacional do Led Zeppelin, que a qualidade dele é melhor que a qualidade remasterizada que saiu nos anos 2000, acho que foi nos anos 2000 que saiu essas remasterizações do Led Zeppelin. Cara, é diferente o som. Se você tem um som bem, um vinil bem cuidadinho, né, do Led Zeppelin, dos anos 70 e tal, ali que saiu no Brasil, mas se você tem bem cuidadinho esse disco, você coloca numa vitrola, você vai obter um som bom. Claro, imagina. E é o som cru realmente, as primeiras edições. Mas, cara, eu não acredito que um som desse possa ser melhor do que uma edição remasterizada que saiu gringa, entendeu? A qualidade do vinil é melhor, né? O Brasil não tinha, geralmente tem má fama, né? A qualidade dos vinis do Brasil tem má fama, assim, teve uma crise no petróleo e tal, então aconteceu vários problemas. Eu não acredito que ele seja melhor do que uma remasterização que saiu nova, mas porém é um outro tipo de disco, só que porém é outro tipo de masterização, pessoal, é outro tipo de som. Então você é diferente, né? Você pode ter, tem gente que coleciona várias edições do mesmo disco, entendeu? Só para obter o som diferente, né? Como aqui, por exemplo, isso aqui não é que eu coleciono, não. Eu vou ficar só com a edição britânica, tá? Essa daqui eu vou passar, eu só vou ouvir e vou passar. Essa daqui, ó, a nova, tá? Mas aqui são duas edições diferentes, né? Já começa até pela gravação do baixista e do baterista. Tiveram que regravar, né? Por processo que aconteceu. Então tem tudo isso, pessoal. Então não quer dizer que um disco, por ser mais antigo, ele é melhor, a qualidade é melhor. Basta você colocar na vitrola, você ter uma boa aparelhagem, já começa com isso, né? Uma boa aparelhagem, você colocar no seu disco e ouvir. Se você consegue ouvir todos os instrumentos com qualidade, é o que basta, né? Alguns sons são bem polidos, por exemplo, eu não gosto muito das remasterizações dos discos do AC/DC, né? Porque ficou muito polido mesmo. Mas é um outro tipo de som, né? Teve um trabalho enorme ali para deixar o mais possível da qualidade original. Ó, pessoal, isso aqui é um disco novo, por exemplo, ó. Isso aqui, ó, tá? Banda Black and Hill. Isso aqui acho que foi lançado, se não me engano, pela Polisson, tá? E pela Mr. Bongo, né? O meu é uma edição da Mr. Bongo, ó, edição inglesa, tá vendo? Ó, foi relançado aí. Os caras fizeram um trabalho muito bom, entendeu? Eles deixaram, né? Eles mexeram pouquíssimas coisas assim, jogaram ele numa mídia de qualidade, né? Ó, jogaram ele numa mídia de qualidade. Então, ouvi esse disco aqui, né? Ouvi esse disco aqui hoje, né? Então, ouvir esse disco aqui, a experiência dele é gigante, assim. Eu já ouvi ele numa vitrolinha que eu tinha antiga aqui, já era boa. Imagina hoje, né, ouvindo aí no Rega P3, que foi um toca-disco que eu comprei há pouco tempo. Tá, eu tô montando o set aí, ainda vou comprar as caixas e tal. Então ouvir esses discos aqui vai ser uma coisa muito legal, muito interessante, assim. Discos muito bem feitos, né? Ó, muito bem feito, a Mr. Bongo trabalha. Eu tenho o Tom Zé da Mr. Bongo também, tá? São discos raros, que são da música brasileira, eles trabalham com músicas africanas também. Então eles fazem tudo para ficar igual, né? O som que era o som da época, assim, não mexe muito, né? Assim, então... É um disco novo, pessoal, um disco novo, né? Um disco bem mais barato, né? Um disco desse aqui, original, hoje, passa de R$ 1.000 também, entendeu?
Então é um disco aí bem mais barato, né? De fácil acesso, vamos dizer assim. Mas um dia também fica fora de catálogo e fica caro, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco aí sobre um pouco da minha experiência, né, de discos e tal, e falando sobre questões de valores e tal. E um forte abraço a todos e sigam esse canal aí, curtam o canal. Tamo junto. Valeu?